Olá, eu me chamo Erika Cauano, sou médica, ginecologista, obstetra e mastrologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as emoções podem interferir realmente na saúde de alguém. Isso eu acho super importante a gente comentar agora, porque às vezes a gente fica só no achismo de que pode ou não levar, de achar que isso é balela, mas na verdade não é, tá bom? As emoções podem sim gerar doenças, tá? Infelizmente. São inúmeros os efeitos das nossas emoções na nossa saúde, sejam elas tanto positivas quanto negativas, tá? A somatização é quando a gente é diagnosticado com sintomas de uma doença, mas não são observados os efeitos físicos propriamente dito. Por exemplo, quando a gente fica muito estressado, começa a doer as articulações, pode ter alguns sintomas gastrointestinais, pode ter sensação de taquicardia, sudorese, tudo isso. Mas quando a gente vai investigar o corpo da pessoa e processo de doenças, a gente não encontra realmente nada. Já as doenças psicossomáticas vêm de um fundo emocional, mas já começam a manifestar doenças. Se a gente for colher exames, fazer exames, a gente já vê alterações. Por exemplo, gastrite nervosa. Se a gente fizer uma endoscopia, a gente já encontra o processo de gastrite e não só dor. Por exemplo, se a gente não encontra nada numa endoscopia de uma paciente com dor de estômago por estresse, é uma somatização. Agora, as somatizações ao longo do tempo podem levar, sim, às doenças psicossomáticas, tá? As causas mais comuns disso, geralmente, são essas situações de estresse, como a gente está vivendo agora, tá? Algumas pessoas lidam melhor ou não com isso. Situações de violência psicológica e desmotivação, como violência doméstica e bullying, tá? Desgaste profissional com sobrecarga excessiva de trabalho, traumas na infância ou após acontecimentos muito marcantes, lutos muito marcantes, tá? E o excesso de ansiedade e tristeza também pode levar a isso, né? As doenças do nosso século. O que a gente precisa entender, para entender como é que funciona tudo isso, é que os nossos hormônios são grandes mensageiros. Eles levam a informação do cérebro para o corpo ou de uma célula para outra do corpo, tá? E eles são intimamente ligados com o nosso sistema das emoções, tá? Então, a parte de produção hormonal pode ser interferida, ela sofre uma interferência, tá? Desse sistema das emoções. Então, existe uma cientista de Harvard chamada Candace Pert, que explica que, na verdade, abro aspas aqui, tá? Que as moléculas de emoção são liberadas e distribuídas por todo o corpo, porque os hormônios circulam no corpo inteiro, né? E eles acabam instruindo as nossas células se devem ou não se dividir, se devem ou não ativar aquele gene. E tudo no corpo é mobilizado por essas células mensageiras, tá? Que como elas caem na circulação, vai para qualquer parte do corpo. Então pode ativar qualquer gene de qualquer lugar e pode levar até a cânceres, tá? Cada emoção tem uma assinatura bioquímica, tá? Particular. Então, hostilidade, raiva, é associada geralmente à liberação excessiva de cortisol, tá? Que é o hormônio do estresse, né? A sensação de afeto é pela ocitocina, né? Por isso que quando a gente está amamentando, quando está dando à luz, a gente é invadido por uma onda de afeto propriamente dita. A felicidade, a dopamina, tá? E as sensações de bem-estar, a serotonina e a endorfina, e é por isso que o exercício físico aqui é tão importante, tá? A excessiva liberação do hormônio do estresse, o cortisol, acontece quando a gente sente raiva, quando a gente tem um estímulo de estresse muito grande, tá? Quando se sente sob pressão, tá bom? E isso pode levar a inúmeras complicações. Isso já é comprovado que o excesso do cortisol pode levar a Alzheimer, doenças cardiovasculares, tá? Problemas digestivos e por aí vai, tá? Quando a gente tem um estímulo muito prolongado da secreção desse hormônio, a gente pode até começar a ter falta dele. E nos exames a gente vê isso como um hipocortisolismo, a gente vê isso embaixo. E aí a pessoa começa a entrar também num cansaço muito crônico, porque o hormônio do estresse, o ideal é que ele esteja sempre dentro da normalidade, nem muito alto, nem muito baixo.
Quando ele também fica muito baixo, porque a gente acabou levando a um excesso dessa produção, acaba levando aquele cansaço crônico, a sensação de que a gente só sobrevive e não vive, acorda cansado todos os dias, dá umas 5, 6 da tarde, dá muito cansaço. Isso pode levar até uma compulsão alimentar, né? Por quê? Porque o hormônio do estresse, o precursor do cortisol, é o colesterol. Então o cérebro acaba tentando fazer você compensar isso, por mais que isso não dê certo lá dentro, tá? E é por isso que algumas pessoas sentem necessidade de comer uma coisa mais gordurosa de manhã, lá no finzinho da tarde, que é quando o cortisol naturalmente baixa no nosso ciclo, que a gente chama de ciclo circadiano, acaba precisando comer um doce ou um salgado, uma coisa bem gordinha mesmo, para conseguir suprir essa necessidade. Mas isso não dá muito certo, a gente só quebra a glicose e fica um pouco mais feliz, mas essa sensação acaba não passando propriamente dita, tá? E é aí, pessoal, que nós médicos, a gente bate nessa tecla da importância da inteligência emocional, né? A gente tem que aprender a identificar e a lidar com os ciclos dessas emoções básicas, né? Raiva, medo, tristeza, alegria e amor, tá? Então isso é extremamente importante. É claro que é impossível a gente não sentir alguns momentos de raiva, alguns momentos de tristeza, ansiedade, mas o que a gente precisa aprender e o que a gente preconiza é que existe uma inteligência emocional por trás disso. A gente aprender a ter um otimismo, a controlar essas situações, né? Conseguir trabalhar essa parte dessa tristeza, tentar fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico aqui, tá bom? Então é muito importante que a gente lide com as nossas emoções, para que esses hormônios não fiquem todos bagunçados e não acabe ativando genes que a gente não quer que ative, né? Para que não leve à produção excessiva desses hormônios ou à queda desses hormônios, dos hormônios da felicidade, que acaba virando um ciclo vicioso da tristeza e da ansiedade, da tristeza e da ansiedade. Aí acaba levando, às vezes, a depressão, que realmente é uma doença, às vezes, psicossomática, tá? Para modular esse estresse e pra gente aprender a controlar, além de atividade física, porque libera serotonina, além dessa inteligência emocional que é muito importante, uma coisa que a gente comprovadamente isso é cientificamente comprovado, tá, pessoal, que pode ajudar muito nesse processo, é a meditação, tá? Já existem inúmeros artigos científicos, já colocaram um monge tibetano dentro de ressonância magnética para ver quanto que a gente consegue ativar do cérebro. Já foi feita experiência de dosar o cortisol de quem assistindo filme de terror, de quem medita e quem não medita. E quem medita acaba não fazendo os picos de cortisol, diferente de quem não medita, que faz muito pico e, consequentemente, a gente tem picos no sangue, isso pode não ter um efeito tão benéfico, tá? Então, meditação, yoga, tai chi chuan, todas essas práticas para tentar esse mindfulness que a gente está falando tanto, e por isso que veio com tanta força nesses últimos tempos, né? Existem artigos científicos tentando controlar a pressão arterial de pessoas que tenham hipertensão leve, junto, o tratamento de meditação e yoga, ele entra como um tratamento multidisciplinar, tá bom? E muitas pessoas conseguem modular esses níveis de hormônio e modular estresse e tudo mais com essas outras práticas também, tá? É claro que todas as vezes que a gente está experienciando um momento desse, a gente precisa se consultar com um médico para ver se é só isso mesmo, porque às vezes a gente precisa identificar quem que tá vindo primeiro, né? Se é a doença que tá levando, alguma doença que não é psicossomática, levando a um estresse psicossomático, estresse, raiva, tristeza, e consequentemente tendo outros sintomas, ou se é a parte psicossomática que tá mandando em tudo, tá bom? Então é indispensável também conversar com o médico, que ele vai conseguir te direcionar para saber como a gente vai lidar, tá? E atividade física, pessoal, é muito importante. Eu sei que nesse momento a gente tá com um pouquinho de dificuldade, mas existem inúmeros exercícios que a gente consegue fazer em casa. Combinado? Esse era só o recadinho que eu queria deixar, que emoção, sim, a gente precisa ter uma inteligência emocional muito grande, até pra gente não carregar sequelas de doenças que a gente possa estar gerando por estresse, medo, ansiedade. Eu não tô falando só desse momento não, tá? Isso já era uma coisa que vinha de antes e a gente sempre comenta em consultório, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Isso também mexe com a imunidade, tá? Porque, consequentemente, esses hormônios, eles vão indiretamente mexer com a imunidade. Então, inteligência emocional é muito importante. Um beijo, pessoal.